Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai resolver algumas situações voltadas aí à área de polígonos. Então, vamos à aula. Bom, nesta aula a gente vai reforçar o estudo sobre áreas de polígono que foi feito na aula anterior. Então, vou deixar aqui do lado direito aparecendo o link, o card aí com o vídeo da aula anterior, e a gente vai dar continuidade nesta aqui, resolvendo algumas situações referentes a áreas. Então, as situações que vão estar referentes a áreas aí é sobre essas duas situações que aparecem comuns aí quando a gente está resolvendo alguns exercícios relacionados à área. A primeira que a gente tem aqui é a partição, que é justamente a gente pegar uma figura, um polígono, que é dado e a gente dividir, certo, este polígono em outros polígonos que a gente conhece, que a gente sabe e estudou. No caso deste polígono que está aparecendo aí, não é um polígono comum, certo? Então a gente não tem uma fórmula para calcular esse tipo de polígono, porém, existe algum método, que é o método da partição, ou chamado aí, não conhecido por equidecomposição, em que a gente faz a decomposição da figura em outros polígonos conhecidos. No caso aqui, a gente vai fazer a extensão deste lado para dividir o polígono dado aí em dois retângulos. Aí, a partir da área desses dois retângulos, a gente poderia encontrar a área total, certo? Somando a área dos dois retângulos. A outra situação que a gente tem é a de subtração, que é justamente a gente subtrair as áreas, certo? A área da figura maior pela área da figura menor. Neste caso, a gente tem aqui a situação em que normalmente aparece quando há inscrição de um polígono dentro de outro, certo? Então, a gente vai lidar com essas duas situações para resolver 3 exercícios nesta aula. O primeiro exercício está vinculado a esta figura aqui. A gente tem um retângulo de dimensões 7 e 10, e o que acontece com esse retângulo, a gente tem aí que a região que a gente precisa calcular, que é essa região rachurada em verde, é justamente a região em que a gente vai ter que tirar do retângulo essas 4 regiões triangulares. E nos diz o seguinte, que esses triângulos têm mesmas medidas. Ou seja, para a gente, esses triângulos aqui são triângulos congruentes. Então, qual é a ideia para se calcular esse exercício, para a gente conseguir calcular a área desta figura? A ideia é a gente encontrar a área do retângulo, a área total, e subtrair pelas 4 áreas do triângulo. Olha só o que eu estou dizendo. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte: a gente vai dizer que a área da região é igual à área do retângulo menos 4 vezes a área de um só triângulo, Porque como todos são iguais, então eu preciso apenas calcular 1 e multiplicar por 4. 4 vezes a área do triângulo. Então a gente tem isso. Então é só aplicar as fórmulas de cada um. A área do retângulo a gente sabe que é base vezes altura. E do retângulo a gente tem a base aqui medindo 10, multiplicada pela altura que mede 7, menos 4 vezes a área do triângulo. A área do triângulo, olhando o triângulo aqui menor, de dimensões 3 por 3, a gente tem que a base é 3 e a altura é 3. Então, a gente tem aqui que a base é 3 vezes 3, dividido por 2, que é da fórmula, Base vezes altura por 2. Pronto, basta a gente agora só calcular isso aí. Então, a gente vai ter o quê? 10 vezes 7 nos dá 70, menos, aqui a gente dá para fazer uma simplificação, certo? 4 dividido para 2 dá 2, vezes 3 vezes 3, que dá 9. Então, a gente vai ter 70 menos 18. E 70 menos 18 vai nos dar aí 52, dimensão centímetros quadrados, por se tratar de área. Então, acabamos de resolver o problema. Esta área tem 52 centímetros quadrados. Ok? Então, vamos para o próximo exemplo. Exemplo 2 é um problemão, certo? A gente vai ler e vai tentar captar a ideia
do que se é necessário para resolver este exemplo, esse exercício. Então vamos lá. Uma plantação de cana-de-açúcar tem o formato mostrado na figura abaixo. Então veja só a nossa figura. Nossa figura seria um triângulo se não tivesse essa abertura aqui, que essa abertura também é um triângulo. Ok, continuando a leitura. Para colher a cana, pode-se recorrer a trabalhadores especializados ou a máquinas. Cada trabalhador é capaz de colher 0,001 km² por dia, enquanto uma colhedeira mecânica colhe por dia uma área correspondente a 0,09 km². Pergunta: quantos trabalhadores são necessários para colher a cana no mesmo número de dias de uma colhedeira? Então, o que é que precisa fazer aqui neste exercício? Primeiramente, saber quanto vale esta área. Segundo, saber quantos dias um trabalhador só conseguiria colher toda essa área e quantos dias quantos dias uma máquina conseguiria colher esta área. E com os dois resultados a gente faria uma divisão para saber quantos trabalhadores a gente ia precisar para colher a área no mesmo número de dias da colhedeira. Então, veja que o processo é um pouquinho longo, mas dá para resolver. Então, para o nosso primeiro passo aqui é calcular a área dessa região, certo? A área dessa região, a área da região, como já foi deduzida, será, olha só, a área do triângulo inteiro. Por isso eu vou fechar aqui, ó. Se eu fechar aqui, tenho dois triângulos. Então, vai ser a área do triângulo, a área do triângulo maior, subtraída da área do triângulo, menor. Então eu vou fazer isso, certo? Aí, no meu triângulo maior, eu sei que é um triângulo, né? Eu posso posicionar de maneira que a minha base seja 5 e a minha altura seja 5, né? Isso aqui também é um triângulo retângulo. Foi uma informação que eu esqueci de pôr, mas é retângulo. Então, base é 5, altura 5. Ou base aqui e altura aqui não importa, certo? Como é um triângulo retângulo, a base são os dois lados menores. Tem um lado maior, né? Os dois lados menores são base e altura. Então, eu tenho aqui 5, que é a base, vezes 5, que é a altura, e dividido por 2, porque vai dar forma. Menos a área do triângulo menor. Do triângulo menor do mesmo jeito, certo? A base e a altura aqui é 1 por 1. Então, a gente vai ficar com 1 vezes 1 dividido para 2. Calculando isso, a gente fica com 25 sobre 2 menos 1 sobre 2. 25 sobre 2 menos 1 sobre 2 é 24 por 2. E 24 por 2 nos dá 12. 12 o quê? Quilômetros quadrados. Então, a primeira informação a gente já tem, né? Que essa área equivale a 12 quilômetros quadrados. Qual é a segunda parte agora que a gente vai fazer? A gente vai calcular a quantidade de dias que uma colhedeira vai conseguir colher tudo isso e a quantidade de dias que um só trabalhador colhe isso aqui. Então, veja bem, quantidade de dias por colhedeira. Então, eu vou fazer como? Eu vou pegar toda a área, que é 12, e vou dividir pela área que ela consegue colher em um só dia, que é 0,09. 0,09. 12 dividido para 0,09 é o mesmo que 1.200 dividido para 9, né? O número de casas decimais aqui a gente transforma para zeros em cima e cancela a vírgula. 1.200 para 9. 1.200 dividido para 9 vai nos dar uma dízima, certo? A gente calcular isso aqui, a gente vai obter 133,333 e assim segue. Então, vai ser 133,3 gera mais um dia, né? Não será trabalhado o dia inteiro, mas vai gerar um dia. Então, posso colocar aqui, aproximar para 134 dias de trabalho. Então,
Uma máquina só, ela conseguiria colher isso aqui tudo em 134 dias. Obviamente não seria o ideal, né? Obviamente terá mais máquinas para colher essa plantação o mais rápido possível. Mas não é o que o problema quer. Agora a gente vai determinar a quantidade de dias por trabalhador. Fazemos então como? Fazemos 12, né, que é 12 quilômetros, dividido para a quantidade de quilômetros quadrados que um só faz por dia, que é 0,001. Divisão, isso nos dará 12.000, porque são 3 casas aqui, então 3 zeros em cima elimina a vírgula. Dividido para 1, isso nos dá simplesmente 12.000. Pronto, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte: um só trabalhador gastaria isso aqui tudo. Então eu vou precisar saber quantos trabalhadores serão necessários para fazer com que eles trabalhem apenas 134 dias. Então é uma divisão simples, certo? Eu vou fazer aqui, então, vou fazer 12.000 dividido para 134. 134 aqui pra gente não é uma divisão exata, viu? Certo? Isso aqui vai ficar uma divisão não exata, porém eu posso substituir 134 pela forma da fração que eu achei. Ó. Esse 1.200 gera esse número, né? Então eu posso usar tanto o número quanto a fração. Como se trata de 12.000, eu acho viável usar a fração para calcular. Então ao invés de 134, eu vou usar o 1.200 por 9. E essa divisão, como faz? Repete a primeira, que é 12.000, e eu vou multiplicar pelo inverso da segunda, que é 9 sobre 1.200. Então, ó, dividindo aqui 12.000 por 1.200, né, cancelando os zeros, 2 zeros, tenho 120 por 12, isso me dá 10. 10 vezes 9 me dá 90. 90 o quê? 90 trabalhadores. Então será necessário aí 90 trabalhadores para concluir em 134 dias a colheita, certo? Então tá aí resolvido o problema, um pouco mais extenso, mas é dessa maneira que a gente calcula. Terceiro exemplo / exercício, temos o seguinte: determine a área da região abaixo. Veja agora que a região que a gente tem, a gente vai ter que trabalhar o que? A gente vai trabalhar a partição, certo? Transformar aí em polígonos conhecidos. Então a maneira mais simples que a gente tem é o seguinte, ó. Eu posso fazer a extensão deste lado aqui e transformando agora este restante em um retângulo e um triângulo. E eu busco agora as medidas dessas dimensões. Eu vou marcar em vermelho. Por quê? Porque tudo aí vai ser dividido. Olha só. Primeiro eu vou chamar aqui de área 1, essa primeira, área 1. Essa do meio eu vou chamar de área 2. E essa última, que é o triângulo, área 3. Então veja bem o que a gente tem. Ó. Nessa primeira eu tenho que a base é 3, porque é a mesma medida de cima, certo? 3. E a altura é 7. Tá ok, então vai dar para calcular. Essa do meio, eu tenho que a base é. A base vai ser ó, a mesma de cima, que é 5. Então aqui é 5. E a altura é o que sobra desta altura aqui, que é 7 menos essa. Ó. Daqui até aqui, né, que seria a projeção, dá 3. Se todo é 7, então o restante é 4. Então aqui mede 4 centímetros. Misericórdia. Tá ruim de gravar assim, viu? Continuando. E a altura desse triângulo, que seria este pedacinho aqui, vai ser justamente o que falta para 10, né? Tudo isso aqui é 10. Eu tenho 3, eu tenho 5, aqui se dá 8. Então falta 2 centímetros. Então eu tenho agora todas as condições necessárias para calcular a área total. Então a área total aqui será a área 1 mais a área 2 mais a área 3. Então vamos lá, né? A área 1
é base vezes altura, 3 vezes 7, isso dá 21. 21 centímetros quadrados. A área 2 também é base vezes altura. A base é 5 e a altura é 4. 5 vezes 4 nos dá 20 centímetros quadrados. E a área 3 é um triângulo, base vezes altura. Base 4, altura 2. 4 vezes 2, dividido por 2. 4 vezes 2 é 8, 8 por 2 nos dá 4 centímetros quadrados. Então, substituindo aqui, a gente finaliza. A gente vai ter 21 mais 20 mais 4. 21 mais 20 é 41, mais 4 nos dá 45. 45 o quê? Centímetros quadrados. Pronto, finalizado o exercício. E assim a gente finaliza também esta aula. Então, esta aula foi mais para reforçar o conceito de área quando aparecem, essas situações aí, tanto para a partição quanto para a subtração. Então, espero que vocês consigam resolver mais exercícios vinculados a isso e é isso aí. Até a próxima aula.